Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, isso me lembra alguma coisa. Vamos lá para o tema, relações entre textos, objetivo da aula, analisar a relação de intertextualidade entre textos diversos, perceber os efeitos de sentido decorrentes da intertextualidade. Mauro? Olá, professora Elaine, olá, professores e alunos que estão aí junto com a gente, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente tem essa primeira aula, né, depois do término da sequência de atividades. A gente faz o quê? A gente faz uma retomada, né, trabalha em cima de algumas habilidades que porventura não tenham sido trabalhadas, então a gente vai fazer aqui uma aula especial. Então são duas aulas, né, hoje e quinta-feira, e a gente vai ter então esse aspecto de trabalhar com habilidades do caderno em ação, né? Currículo. E currículo em ação, Isso. muito bem. Então hoje a nossa aula, por isso, hoje não é aula do aprender sempre, é uma aula de uma habilidade que porventura não tenha sido trabalhada. Muito bem. Conteúdo de hoje na tela, paródias de textos conhecidos, o humor presente nas releituras de textos notórios. Muito legal. Então, a paródia, né, que aí todo mundo já conhece, e o humor em textos conhecidos, textos notórios, ou seja, aqueles textos que são da nossa memória, né, que a gente já conhece há muito tempo, que fica evidente quando a gente lê ou quando a gente percebe, quando a gente olha. Muito bem, a gente vai trabalhar também a questão da referência, né? Sempre tentando entender de onde é que a gente leu aquilo, onde é que a gente viu aquilo. De repente bate aquele momento, né, que você olha alguma coisa, né, pro Sim. A gente que é novinho, a gente vai olhando a coisa e fala, nossa, eu já li isso, eu já vi isso em algum lugar. Então essa questão da referência, né? A gente vai trabalhar isso hoje, a gente vai se divertir um pouco. Vamos lá. Para começar, na tela para vocês aí, já é um trabalho de referência. Qual a relação entre a figura e o texto verbal? Então, nós temos a figura aí e o texto verbal. Então, você fica bravo quando erram o seu nome, né? Quem é que fica bravo? Quem é que não fica bravo quando erra um nome, né? Já te chamaram de quê, já? Elaine, Eliane, Eliana, Elaine. As variações, né? A produtora aqui já foi chamada de Mariana, com certeza, né? E é Marina, né? Eu não me lembro. Paulo, talvez. Ou Mário. O pessoal me chama muito de Mário. Né? Então, errar o nome não é legal. Mas os alunos sofrem. Quando eu cismo que o Pedro é João, vai isso até metade também, do né? ano A gente João. fala da gente, mas os alunos sofrem mais, né? Na hora da chamada ou na hora que você vai chamar a participação. Aí é a Cauana, você chama Caiana, Cauane, né? E tem outras variações. Aí então, você faz igual o pai, é né? legal. Ei, pss, menino, você. Vem cá, ei. você mesmo. É você mesmo, você entendeu, né? Vai. O que é pior, né? Em certos momentos. Muito bem, gente. Olha só, então, temos aí a atividade para vocês para começar, a figura. Então, você fica bravo quando erra o seu nome? Mandem para a gente qual é a relação que tem essa figura com o texto que foi escrito. Por que está escrito isso, né? O que vocês entenderam? Manda para a gente, um minutinho, a gente já volta. A Emily, da Prolília, colocou a indignação da pessoa. Eu ia ler o nome errado aqui, aí eu pensei que os professores devem ficar muito bravos, né, quando a gente lê o nome deles errado aqui, porque é o tempo todo. E é complicado, eles têm que entender, é complicadíssimo olhar o nome. Eles acompanham o chat, eles veem, né? O aluno Matheus colocou, porque ele fica verde igual ao Hulk. Então, ele fez a relação com outro personagem, outra personagem. Vamos lá. O Pro Sérgio.
Nos transformamos em Hulk de tanta raiva, em virtude do erro do nome. Aí o Pedro Henrique dá para Elaine. Porque ele vira verde igual ao Hulk, estão relacionando bastante com o Hulk. Isabela, dá pro Isabel. Que o Hulk está indignado porque erram o nome dele. Gente, eles pegaram Agora o tem negócio outra de aqui. Ó. O Cauã dá pro Sandra. Uhum. Porque o nome Frankenstein é muito complexo e muito fácil de errar. Acho que é isso que ele quis dizer. Porque o nome Frankenstein é muito complexo e muito fácil de errar. Mas, Vamos lá, então. Pode, se quiser mandar mais uma aí. De repente, eles mandaram mais uma aí do Frankenstein. Vamos ver. deixa eu ver aqui. A Fabiana só comentou assim, do Projacinto. Eu não me importo muito se as pessoas errarem o meu nome. Ou se Não as se pessoas erram importa. o meu nome. Uhum. Que bom. Frankenstein virou Hulk de raiva? Então, ele virou o Hulk, né? E tá parecendo bem o Hulk mesmo, né? Com essa cara daí de... essa animação. Mas tem os parafusos ali, gente, que lembra o Frankenstein, a costura na testa, na bochecha. Muito bem, olha só, gente. O que está acontecendo é a relação entre o texto e a figura. Porque a gente... há muito tempo chama essa personagem que está na tela para vocês, pode pôr de novo para eles, de Frankenstein, né? Só que Frankenstein, para quem leu o texto, sabe que Frankenstein não é um monstro. Frankenstein é o nome do doutor que fabricou o monstro, Victor Frankenstein, né? E ele no livro da Mary Shelley, né, que é a tradução original, quer dizer, a versão original, é chamado de monstro, simplesmente monstro, né? O monstro do Frankenstein. Só que aí vai passando, né? O monstro do Frankenstein virou Frankenstein e a gente agora chama o monstro de Frankenstein, ou seja, o dono, o doutor que foi o criador passou a dar o nome para o monstro. Então, a brincadeira aí do meme era exatamente essa. Você fica nervoso quando erra o seu nome e eu, que há séculos sou chamado pelo nome errado, né? Não me deram o nome certo. Sou chamado pelo nome do meu criador. E aí, o que é legal também que ficou nessa atividade é que a maioria dos alunos aí não perceberam a referência, né? Do Frankenstein associado ao Hulk, né, por causa da cor verde, já foi mais fácil. E isso é legal porque a gente começa a perceber que eles estão mais ligados a questões mais recentes, né, que faz parte da geração deles, né? Sim. E aí eu aconselho então para vocês, alunos do 9º ano, lerem o livro do Frankenstein, tá? Da Mary Shelley seria ótimo porque é o original, para poder vocês descobrir essa história e aí já se familiarizar com essa situação. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, o que a gente está trabalhando hoje com essa questão de referência? A gente está trabalhando a questão da intertextualidade. Põe na tela para eles. O que é intertextualidade? Um palavrão desse aí. Bom, vamos lá. Intertextualidade. Inter é o prefixo que fala que está dentro, né? Que está entre eles, e a textualidade é o texto, né? Então, entre os textos, ou seja, é uma conversa entre os textos conversando, o texto se casando, né, de alguma forma. Então, vamos lá, intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro existente. Ocorre quando há diálogo, ou seja, uma conversa entre textos, que podem ser de épocas e gêneros textuais diferentes. As relações intertextuais mais comuns são a paráfrase e a paródia, e aí eu destaquei a paródia porque a gente vai falar muito dela, tá? Paródia é uma reescrita de outro texto já conhecido com a modificação do sentido do texto original, uma releitura. Dado o seu teor crítico, é comum o autor se utilizar de ironia e humor satírico para reescrevê-lo. Então, para sintetizar aí, a intertextualidade é isso, é reescrever um texto a partir de outro. Então, nós já temos um texto conhecido, no caso, a gente tinha um texto de Frankenstein, que é um texto conhecido, era só figura, mas já remete ao texto. E a gente criou uma outra situação baseada nisso, né? Como que é ruim você ter o seu nome confundido, né? Eu vou te chamar por um nome que não é seu e passa a vida toda te chamando por um nome que não é seu. Isso é horrível, né? A pessoa quer ser chamada pelo próprio nome. E aí eu fiz então essa relação. Olha como um texto que eu criei aqui conversou com outro texto que é bem famoso. A paródia, ela é uma intertextualidade, só que ela trabalha o quê? Com a modificação do sentido, porque o objetivo da paródia é fazer uma crítica, né, sobre o texto anterior. Então, criticar no sentido de atualizá-lo, no sentido de desmenti-lo, né, mas sempre é uma crítica, é um trabalho, é uma nova construção.
enquanto a paráfrase é a intertextualidade, mas mantendo o mesmo sentido, só modifica a forma de falar, as palavras, mas o sentido é o mesmo, tá? Então vamos trabalhando, e a paródia é o que os alunos adoram fazer, né? Vocês vão ver aqui que tem muito exemplo do que vocês fazem em sala de aula quando a professora pede. Atividade 1, chat na tela. A que outro texto este abaixo faz referência? Então, nós temos a imagem abaixo, que é um texto não verbal. Ele faz referência a que outro texto? Um minutinho, voltamos. Vamos lá, então. Ó. O aluno Matheus, a aluna Raika, a Amanda, a Tainá disseram a fábula Cigarra e a Formiga. O aluno Samuel, o Daniel, deixa eu ver qual mais aqui. A Mariana, Júlia, Kevin, todos disseram a Cigarra e a Formiga. Ô, Prodila, bem que eu queria ler esse aqui seu, viu? Mas vamos deixar pra lá. Eu adorei, né? A paródia que ela fez, Minha Terra Tem Palmeiras, né? É que tem uma certa sensibilidade aqui no tema, mas foi muito criativo, hein? Muito bom. Muito legal. E eles mandaram a Cigarra e a Formiga, né? Estão mais atualizados, né? Com essa da Cigarra e a Formiga já foi claro, né? Eu acho que o que deixou eles meio assim foi o verde, né? Sim. Aí na cara é o Hulk e tal. Se eu tivesse feito uma outra figura menos verde, né? Com mais, aí eles já sacariam que era o Frankenstein. Mas muito legal mesmo, a Cigarra e a Formiga, que é a nossa fábula, né, que a gente conhece. E essa fábula é uma fábula contada há muito tempo, né, foi usada em diversas situações como forma de educar pessoas, a focar nessa questão de que o trabalho é importante, de que se dedicar ao trabalho é importante. E aí, com o tempo, a gente foi tendo releituras, foi tendo atualizações, e a gente vai trabalhar sobre isso ainda na aula aqui, tá? E a opinião de vocês vai ser ótima para a gente aqui, ó. Vamos ver agora a parte escrita dessa fábula, tá? A tradução do Boccagi. O Boccagi é um escritor português, né? Foi um escritor português, um poeta português, e ele traduziu, certa vez, a fábula do La Fontaine, né? Para o português, e está aí. Vamos ler como que ele traduziu. O poeta Boccagi traduziu para o idioma português a versão escrita por La Fontaine. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estilo. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia a toda hora. Ó, bravo, torna a formiga. Cantavas? Pois dança agora. Né? Então, essa leitura, com certeza, os alunos, os professores já conhecem como é que funciona o roteiro dessa fábula, né? A formiga trabalhando, cigarra cantando. Durante o verão, chega o inverno, a cigarra se sente desamparada e com fome, e recorre à formiga, e a formiga diz, o que fazias enquanto eu trabalhava? Eu estava cantando. Então agora pode dançar. Ou seja, você não trabalhou, não juntou, você não tem direito à minha ajuda. Eu não me sinto na obrigação de te ajudar, né? Porque eu trabalhei. Polêmica, não é não, professora? Muito. Muito polêmica.
E em tempos remotos aí seria muito fácil falar sobre isso, as pessoas iam entendi perfeitamente, vamos trabalhar porque trabalho, mas hoje a gente sabe que é muito mais complexo as relações aí sociais, né? Então vamos continuando. Atividade 2, como você interpreta a fábula Cigarra e a Formiga? Então agora a interpretação é sua, tá? Não é para, não precisa ter interferência de nada, é o que você pensa. Você leu agora, como que você interpreta a fábula Cigarra e a Formiga? Vou dar um minutinho e voltamos. Vamos lá, Mauro. A aluna Lívia e a Paloma, da professora Roberta, colocaram uma resposta bem diferente, que às vezes a gente comenta sobre isso também, né? Ó, cantar faz parte de uma profissão, né? Aí a Bianca, da Proana. Isso? É, da Proana. Se você não trabalha, não terá recompensa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Priscila, da Prodaniele, colocou: acho que é uma bela lição. A aluna Luana, da Pro Ângela. Ela acredita que você precisa se esforçar para depois relaxar. Isso aqui é bem polêmico também. É muito polêmico. Ó, o do Pro José Henrique. O trabalho dignifica o homem. Vamos lá. Continuemos. Beatriz, da Pro Eliana. O trabalho é árduo e recompensado. Nossa, dá para tirar uma aula com o professor de filosofia, sociologia e trabalhar essa fábula aí, a questão do trabalho, né? Bem legal. Olha só, eu achei interessante ouvir isso, Pro, porque assim, eu lembro que conversando com meu pai, né, meu pai é falecido já, ele me disse uma vez que nos anos, né, no começo do século XX, né, meu pai nasceu em 40, então lá para os anos 50, 60 ali, no meio do século, né, era muito comum, por exemplo, algumas profissões serem taxadas de não profissões. Por exemplo, hoje, ser jogador de futebol é um destaque, né? Por exemplo, veja aí, né? Os jogadores que estão ganhando milhões, então todo jovem hoje quer ser um jogador de futebol. Mas no começo do século XX, né, quando o futebol começa ali, e até os anos 80, os anos 60, 70 mais ou menos, não era muito comum as pessoas serem jogadores de futebol, e quando eram taxados de nomes aí desprezíveis, não era uma profissão. As pessoas não queriam. Então, você não quer trabalhar, então vai ser jogador de futebol. Como era também com artistas, né? Alguns artistas sofriam esse preconceito também de, você não tem uma profissão, né? Eu não vou usar a expressão que eles falavam aqui, mas era muito comum tratar essas pessoas como uma não profissão. E hoje, são profissões aí que são muito concorridas, né? Todo mundo quer ser um artista, todo mundo quer ser cantor, todo mundo quer ser jogador de futebol. Quando eu falo todo mundo, óbvio que eu estou generalizando. Então, olha só como a gente tem que tomar cuidado com as nossas falas, porque o tempo ele vai modificando como é que funciona o sistema social, né? Então, coisas que antigamente para nós era tratado como preconceito, hoje já não é mais, né? Então, falar, por exemplo, uma fala que foi dita aí, que o trabalho ele é recompensador, ele obviamente é. Quando você trabalha fazendo o que você gosta de fazer, quando você é feliz com o que você está trabalhando, Mas tem que ter limite, tudo tem que ter limite, tem que ter trabalho, tem que ter espaço para lazer, tem que ter espaço para diversas outras coisas, né? Porque nós somos seres humanos. Então, cuidado com algumas falas que elas já perderam um pouquinho de validade aí com o tempo, né?
Mas ótima participação. Agora vamos Sim. continuar, porque eu não quero interferir na resposta do pessoal também. Tá, deixa eu falar aqui rapidinho da aluna Marta, Pode falar. da ProSandra. O preconceito pelo trabalho da cigarra. O preconceito pelo Legal. trabalho de cigarro. É É o que uma você tava leitura que é comentando, né? possível hoje, né? É uma leitura que é possível hoje. Mas não era muitos anos atrás, né? Não. Não era, nem na época do Fontaine. Hoje já é possível fazer essa leitura. Vamos lá. Temos mais um texto, então, para vocês. Olha só. O texto é da minha autoria, tá? É um cordel que eu fiz, como se estivesse fazendo uma releitura do trabalho da cigarra e da formiga. Então, olha só, nossa aula é intertextualidade. A gente está fazendo releituras de outros textos, produzindo textos sobre o conteúdo de outros textos, né? Então, vamos ver esse texto agora. Trabalho musical, é um cordel. Passado o verão farto, naquela terra barrenta, estavam formiga e cigarra, a última mais sonolenta. Mas não era somente sono, a fome fazia tormenta. A formiga, todos sabem, abasteceu o celeiro, enquanto que a carineta cantarolou o dia inteiro. Agora se vê com fome, ao fim do triste roteiro. Que fechamento se espera? Que julgamento é legal? Formiga foi empenhada na sua labuta braçal. Mas Nietzsche disse ser erro, a vida sem musical. Então, algumas coisas foram propositais, aí tá a forma de escrever, né? Eu não usei aí o regionalismo nordestino, mas você vê que ó, a rima já leva a essa musicalidade. Volta na tela só um pouquinho, ô Marcelo. Ó, ali no penúltimo verso, né, na última estrofe, tá lá, mas Nietzsche, esse Nietzsche seria o Nietzsche filósofo, tá? É óbvio que eu não escrevi o nome dele ali, porque eu estou tratando como se fosse um cordel. Então, a gente vai escrever na simplicidade, no regionalismo, né? Então, ficou o Nietzsche, N-I-T, mas dá para entender quando você ouve que eu estou falando do Nietzsche filósofo. Tá? E é uma frase famosa do Nietzsche que a vida sem a música seria um erro, né? Então, olha lá, seria, mas Nietzsche disse ser erro a vida sem o musical. Fiz uma referência também ao Nietzsche. Então você vê que a intertextualidade é isso, os textos conversando. Muito bem. Vamos fazer uma pergunta para eles antes da gente comentar, porque senão a gente interfere na resposta deles. Você gosta de fazer atividade ouvindo música? Um minutinho e voltamos. Vamos É uma lá, então. delícia esse chat aqui, né, Não professora é? Elaine? Meu Deus. Ó, a aluna Vitória, Cauã, a Ana Clara, o Miguel, ou melhor, os dois anteriores disseram que sim, que gostam bastante. Aí o Miguel disse que depende da música. Já depende fez polêmica muito, de novo, né? Aqui, ó, Depende a da Pro Eliana música. colocou assim, sim, se for uma música tranquila. A Milene, da Pro Jaqueline, depende da atividade que eu esteja realizando. Uhum. Deixa eu ver aqui. O aluno Giliard. Sim, acho que sempre me acalma. Então, e eu ia perguntar para você gosta de fazer as coisas ouvindo música, Pro? A maioria, sim. A maioria, Principalmente quando eu estou agitada, que Sim, não é eu difícil. também. Eu fico lá a gente fica com o fonezinho, né, fazendo as nossas aulas, pesquisando. A música ela acaba sendo várias coisas, né? Ela é reconfortante quando você está precisando de um conforto. Ela é animadora, né? Haja vista aí quem vai para academia sabe que tá ali na academia malhando com música faz toda a diferença. Quem né? corre, né? Quem corre vai com fone no ouvido também. Ela faz a gente distrair, né? De repente você precisa espairecer. Então você Sim. põe a música, você se distrai. Ela diverte também.
por si só, porque tem gente que gosta de ouvir, cantar a letra, se divertir, se sentir no show. Então, a música ela tem muita coisa boa. Então, talvez a gente tenha que repensar um pouquinho a questão da cigarra, porque talvez ela não estivesse só se divertindo, né? Sim. Ela estivesse trabalhando também. As formigas estavam trabalhando e ela cantando, olha só que coisa legal. Poderia estar trabalhando e se divertindo também. Trabalhando e se divertindo, que é coisa legal. É o casamento ideal. Vamos ver aqui, ó, o relógio já está meio doidinho ali. Vamos ver esse último chat, não vou dar tempo, vamos conversar sobre ele. Como você interpreta esse texto? Calma, Fontaine, aqui é cigarra e formiga. Ó, já está doido o relógio, tem que mandar rapidinho, gente. Manda aí que eu leio uma, pelo menos. Quando eu falo relógio doido, é que já passou de 1 minuto, aí fica só... Aí a gente acha que não vai dar tempo de mais nada. Vamos lá. Tá demorando para subir, vamos ver se alguém manda. O que a gente está vendo ali é um trabalho com música, né? Um DJ. Então o DJ ele é a cigarra e a formiga, porque ele está trabalhando e está se divertindo e divertindo as pessoas também. Então, é para a gente refletir, a intertextualidade serve para isso mesmo, para a gente retomar textos anteriores, reconstruí-los, criticá-los, amá-los, e é isso, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês, a aula já está terminando. Obrigado, professora Elaine. Mão na massa, eu quero que vocês tentem fazer uma paródia aí de um texto conhecido. Tente fazer uma paródia, fazendo uma crítica ou brincando com algum texto conhecido, mande para o seu professor, mande no meu Instagram, @prof.maurofarias. Obrigado e até a próxima. Obrigada a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, gente.